Senhor, a expressar aquilo que o Senhor já colocou e falou no nosso coração. E que essa palavra ministrada aqui do altar seja compreensível à igreja, Senhor. É o que nós clamamos. Senhor, estamos na sua dependência. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, nesta noite eu quero falar sobre o que atrai a nossa atenção. O que atrai a sua atenção? Nós sabemos que o belo atrai a atenção de todos. Nós vemos as 7 maravilhas do mundo, as cachoeiras. É difícil você ficar diante de uma linda imagem sem ser atraído por ela. Nós sabemos também que o moderno, o diferente, atrai a atenção das pessoas. Nós sabemos também que acessórios, a gente vê as mulheradas não podem passar na frente de uma vitrine de loja que são atraídas por aquilo que está ali. Para algumas pessoas, algo que me atrai a atenção, antes tinha uma vizinha aqui do lado, que eu sabia que era a hora do almoço. Cheiro de comida gostosa atrai a atenção. Tudo para a gente tem uma forma de atrair, às vezes sem querer, nós atraímos a atenção dos outros, através do perfume, ou talvez querendo também, né? Através do perfume, através da vestimenta. E o que nós ganhamos quando atraímos a atenção? A própria atenção, elogios, presentes, a gente é notado. Isso é tremendo, não é? Só que, e também há um dizer popular aí que a propaganda, às vezes, é a alma do negócio. Por que todo mundo bebe Coca-Cola? Porque toda hora está na mídia. Estão mostrando para você a Coca-Cola. Aí é difícil. Só que eu quero falar hoje como nós atraímos uma atenção diferente. Que atenção? A atenção de Deus. Você sabe atrair a atenção de Deus? Todos nós queremos ter atenção. E todos nós queremos ser abençoados por Deus. Mas Deus, a palavra de Deus, em Isaías 59:1, a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possam abençoar, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Deus quer abençoar. Deus quer ouvir. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. O que é ter atenção? É ouvir, é estar atento, é você atrair olhares sobre ti. Mas o que Deus não é como nós, porque Deus fez as coisas mais belas que existem na terra, foi Deus que fez. Então, por mais bonito que nós sejamos, por mais cheiroso que nós somos, por mais bons cozinheiros que somos, isso atrai a atenção de Deus? Atrai a atenção dos homens. E olha como, às vezes nós temos um pensamento, mas olha como é o pensamento de Deus. Eu quero ler em 1 Samuel também um versículo que diz, 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel:
aparência, nem para a sua altura. Por que eu rejeitei? Porque o Senhor não vê como o homem. O Senhor não vê o exterior. Porém, o Senhor vê o coração. Aqui está um enigma. Se o Senhor não vê o exterior e vê o coração, de que forma, o que atrai a atenção de Deus? Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. O que atrai a atenção de Deus? E eu quero colocar alguns subpontos aí. Algo que atrai a atenção de Deus é a fidelidade e a integridade. O que é fidelidade? Uma pessoa fiel, ela não é fiel só quando a coisa está bem. Ela é fiel quando a coisa está ruim também. Uma pessoa íntegra, ela não se corrompe, faz parte do caráter dela aquilo. E algo que Deus ama é alguém que tem compromisso com Ele. Portanto, a fidelidade e integridade é sinônimo de lealdade. Se queremos atrair a atenção de Deus, devemos escrever isso aonde? No nosso coração. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 3 e 4 diz o seguinte: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e achará o que? Graça e bom entendimento aos olhos de Deus, e por consequência aos olhos dos homens também. Nós vimos aqui que a primeira coisa, ponto que atrai a atenção de Deus é a fidelidade e a integridade. Mas agora eu quero mostrar um personagem bíblico que atraiu a atenção de Deus, chamou a atenção de Deus, por um segundo requisito aqui que atrai a atenção de Deus. O que é? A retidão. O que é a retidão? Noé chamou a atenção de Deus. Em Gênesis 6:9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Essa é uma característica que a retidão que segue, ela está atrelada a Deus. Indica que Noé tinha um senso de justiça, um senso de lealdade, um senso que diferenciava-o de toda aquela geração. E isso, de certa forma, atraiu a atenção de Deus. O segundo ponto que Noé pode nos ensinar aqui em Gênesis também, já no versículo 22, Gênesis 6:22, diz: assim fez Noé conforme tudo o que Deus mandou, assim o fez. Se você quer atrair a atenção de Deus, seja obediente. Amados, a obediência traz tanta coisa boa, mas tanta coisa boa de Deus para as nossas vidas. E a gente vê aqui que o próprio Samuel falou: o Senhor tem mais prazer na obediência à sua palavra do que no oferecimento de sacrifícios. Olha 1 Samuel 15:22. Porém Samuel diz: tem porventura, Samuel estava falando com Saulo aqui, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor
do que a gordura de carneiros. A retidão, a obediência e o temor do Senhor agradam o Senhor. Uma outra coisa que na vida de Noé atraiu a atenção do Senhor. Em Gênesis 9, a parte B, fala que o Senhor, Noé, andava com Deus. Uma das consequências de nós andarmos com Deus é que nós tornamos parecidos com Deus. E o que Deus é? Santo. Santidade. A santidade nos destaca de os demais. Diante de Deus, Deus olhou lá e viu Noé diferente. Noé andava com Deus. Um outro atrativo para o olhar de Deus em relação a Noé foi mencionado em Hebreus 11:7. Em decorrência de sua fé, Noé e toda a sua família foram salvos do dilúvio. E o que é fé? Fé, segundo Hebreus 11, é a confiança naquilo que não aconteceu, mas que vai acontecer e que eu creio que já aconteceu para mim, eu já estou vivendo no futuro. Então, Noé tinha um outro atrativo diante de Deus, a fé. Porque, queridos, precisa ter fé para ouvir Deus me dar uma missão que levou quase 100 anos para construir uma arca. E uma outra coisa que nós vemos aqui de Provérbios. Noé achou os bons olhos diante de Deus e dos homens. Você já imaginou? Noé conseguiu colocar no propósito de Deus toda a sua família. E isso não é fácil. Queridos, não é fácil a gente impactar quem está perto da gente. Um segundo ponto que eu quero falar é que atitudes, agora nós falamos o que atrai a atenção de Deus, agora nós vamos falar em relação a nós. Que atitude nossa atrai a atenção de Deus? E eu poderia te colocar aqui como primeiro ponto o hábito de orar. E aí eu vejo o exemplo de Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia. E eu acho que não era pouquinho, não. Não era pouquinho, não. Não era aquela oração de 5 minutos já está doendo o joelho, já olha para ver se alguém está levantando, já acabou o assunto. Por quê? Porque a oração, o diálogo, nos torna íntimos de outra pessoa. E orar é falar com Deus. Se orar é falar com Deus, quando nós oramos, nós chamamos a atenção de Deus. Nós lemos o primeiro versículo, que os ouvidos do Senhor não estão agravados, não estão fechados para nos ouvir. E olha só o que aconteceu. Daniel orou para o Senhor e a gente vê ali em Daniel 6:10, enquanto ele orava, o anjo Gabriel veio entregar uma resposta divina. E nós vemos depois, aqueles que conhecem o contexto, diz que levou 20 dias para o anjo vir entregar essa resposta. 21 dias, 20 ou 21 dias. Então Daniel não orou pouco. Uma outra coisa que nós vemos que orar atrai a atenção de Deus, nós vemos lá Cornélio, em Atos 10:3. Nós vemos
atrai a atenção de Deus é a gente ser generoso. Você compartilhar aquilo que você tem. É algo que atrai a atenção de Deus, não só ser generoso com as pessoas, mas na nossa doação, até mesmo de dízimos e ofertas. O que chamou a atenção de Jesus a hora que ele estava no templo? As pessoas que davam oferta chamou a atenção de Jesus. Uma viúva que deu 2 moedinhas lá chamou a atenção de Jesus e mereceu uma menção de honra na Bíblia. Davi, um homem segundo o coração de Deus, propôs-se a não ofertar coisas que não lhe custassem nada. Davi, ele queria fazer um lugar especial para Deus, e ele olhou um campo, ele olhou um lugar bonito e falou: aqui dá para fazer um altar, algo tremendo para Deus. E como a outra pessoa que Davi foi até ele ver o campo também tinha muito dinheiro, falou: Davi, entre eu e você, meu amigo, pega o campo para você. Davi falou: epa, não, eu não vou oferecer nada para Deus que não me custe nada. Dá o devido preço. Existe um preço por ser generoso. Terceiro, outra coisa que é hábito, atitude que atrai a atenção de Deus é quebrantar-nos diante de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste àquele que pensa que sabe alguma coisa. Só que a Bíblia diz também em Salmos 51, 17, a parte A: os sacrifícios para Deus são um espírito aquebrantado. Jesus ensinou que aquele que exalta será humilhado. Mateus 23, 12. Tiago 4, 6. Deus resiste aos soberbos. E Pedro, em 1 Pedro 5, de 5 a 7, Pedro recomendou que nós nos humilhemos perante a potente e soberana mão de Deus. O aquebrantar chama a atenção de Deus. Da mesma forma que um filho, por mais errado que esteja, a hora que ele está no cantinho, a mãe olha assim, não tem como a mãe não ir lá. E depois que, minha mãe coçava eu, e depois eu ficava lá, minha mãe ia lá, a mesma mão que batia ia lá, e que coisa mais gostosa, afagar. Humilhar. Eu estava errado mesmo. Admitir. E um quarto subponto desse texto: Davi adorou ao Senhor, pois sabia que só Ele é maravilhoso, tudo provém dele, e o homem é totalmente dependente dele. 1 Crônicas 29, e tem um texto que fala sobre isso, de 11 a 14. Adorar o Senhor. E o que é adorar o Senhor? Queridos, adorar o Senhor é falar tudo aquilo que Deus é. Mesmo Deus sendo soberano e poderoso, e podendo ter todas as coisas, Ele ama quando você chega para Deus e fala: mas o Senhor é precioso para mim. Sem o Senhor eu não sou nada. Como é gostoso sentir essa presença.
Isso atrai atenção. Qualquer filho, não que use de artimanha para ganhar as coisas, mas tenha o que quiser do seu pai, se esse filho, ele souber agradar o seu pai. E Deus se deixa ser agradado. Adorar é reconhecer quem Deus é e prestar a nossa reverência e algo mais, admiração. Nós temos que ter admiração por Deus. Agora, por último ponto, o que a atenção de Deus nos proporciona? Primeiro, e a coisa mais importante, a salvação. Vamos voltar para a história de Noé. Deus usou Noé. E o que aconteceu? Noé e toda a sua família foram salvos. Hebreus 2 e 2,4 fala sobre isso também em Gênesis. Se você agradar ao Senhor, eu lembro de uma pessoa que sem querer agradou ao Senhor e nem era cristão. Agora eu vou voltar para Cornélio. Com boas obras, com ofertas. E Deus convocou um discípulo para ir lá falar para aquele homem dos caminhos do Senhor. E esse discípulo tinha uma certa resistência em falar com pessoas de outras raças, porque achavam impuro. E Deus falou: já de noite Deus trabalhou com o homem. E falou: não tornes puro aquilo que eu purifiquei. Aquele homem atraiu a atenção de Deus porque era generoso. Houve salvação. Olha o que a atenção de Deus proporciona. Salvação. Deus vai fazer de tudo para te alcançar, meu irmão. Segundo, o que a atenção nos proporciona? Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício que Caim. Gênesis 4, de 4 a 5. Porém, o melhor dentre todos os sacrifícios foi Jesus, oferta imaculada para a remissão de nossos pecados. O segundo subtópico do terceiro ponto aqui é que quando atraímos a atenção de Deus, nós provocamos a remissão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus. Todo plano de salvação aponta para Jesus, para a imagem de Cristo, para a imagem de Deus. Tudo isso para que nós sejamos reconciliados e libertos. O terceiro subponto deste ponto, o que a atenção de Deus nos proporciona? A libertação do jugo de Satanás. Em Êxodo, versículo 2, 22, fala que Deus está atento aos sofrimentos do seu povo e pronto a libertá-lo da opressão do inimigo, como fez com Israel no Egito. Quando nós atraímos a atenção de Deus,
Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus, contemplando os bons. Mas lembre-se do que ele disse no Salmo 101:6. E eu li esses dias o Salmo, e esse Salmo me impactou por semanas. Diz o seguinte: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo e andem no caminho reto, este me servirá. Nós temos que ser fiéis a Deus, servir a Deus com zelo, com sinceridade, a fim de que possamos desfrutar da maravilhosa presença de Deus por toda a eternidade. Pelos séculos dos séculos, nós poderemos dizer: Maranata, somos felizes, ora vem Jesus. E eu quero concluir nesta noite, e eu quero também orar nesta noite. Porque nós queremos, quando nós queremos fazer alguma coisa, é um fato. Agora, daí nós realizarmos aquilo que queremos, é outro passo. O apóstolo Paulo diz que aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não queria fazer, eu faço. Agora, eu quero orar. Queridos, eu quero orar por você que deseja mudar algo na sua vida. Deseja isso, atrair, ser especial para Deus. Amados, nós não estamos falando de graça. A graça de Deus é para todos. Deus nos ama indistintamente, mas nós não podemos negligenciar a forma que Deus olha para uma pessoa. E aqui eu lembro de várias delas, que nós não daríamos nada. Um Zaqueu, um publicano ladrão, Deus olha a ansiedade dele conhecer a Deus e fala: hoje eu vou almoçar na tua casa. Uma prostituta, uma mulher de muitos homens, que ninguém nem conversaria com ela, Deus olha no fundo do seu coração. E ao ela falar a verdade, Deus transforma aquela mulher numa evangelista de primeira. Deus pode nos pegar o último, que nem você pensa, é como Davi está lá no campo, ninguém está me vendo aqui, aquilo que eu estou fazendo não está se importando para ninguém, mas Deus está vendo e fala: nós não vamos começar nada, nós não vamos fazer nada, nós não vamos